Olá, está começando o Café Consciência desta semana. No programa de hoje a gente vai falar sobre saúde pública com o professor da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, professor Luiz Davi Castiel. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Professor, para a gente começar, vamos estabelecer um panorama do que quando a gente fala em saúde pública. É possível estabelecer um limite entre saúde pública, esse cuidado individual, a saúde individual, para a saúde pública necessariamente diz respeito a políticas públicas, estatais, ou a saúde pública também diz respeito à saúde individual? Como é que ficariam esses limites entre uma coisa e outra? É que já houve uma época em que a saúde pública ela se dedicava à saúde do público, das populações, dos coletivos. Mas de um certo tempo para cá começou a se perceber que é possível você se dirigir aos indivíduos dessas populações, desses coletivos. Então, cada vez mais há um discurso voltado para a responsabilidade dos indivíduos, mesmo que estejam constituídos em grupos e populações. Então, faz parte da saúde pública as questões de prevenção, de autocuidado, como parte das preocupações, né? Uhum. Falando em prevenção e tudo mais, o professor é um crítico desse excesso, esse alarme todo que se faz em relação à saúde, né? Seria possível a gente estabelecer causas e consequências para esse excesso enfim, esse alarme todo que se faz em campanhas de prevenção e tudo mais em relação à saúde? A questão é que estabelecer como excesso parece que há uma espécie de naturalização do excesso. O excesso de preocupação em termos dos riscos e da prevenção, ele se tornou algo normal. Os clichês de que todo cuidado é pouco. Todo sempre. cuidado é pouco. Uhum. Então, sem dúvidas, há uma questão de que você tem que estar alerta e prevenindo-se à medida que se sabe cada vez mais em relação aos riscos, né? Uhum. Mas isso vem enfim, tem uma questão histórica por trás disso também, sem né? dúvida, há uma questão histórica que se vincula, por exemplo, aos estudos epidemiológicos sobre o risco, que começaram ao redor dos anos 50 e foram crescendo, e é um crescimento exponencial de estudos sobre risco, e que nos anos 70, 80 e agora vai chegando num nível, eu diria, bastante alto de estudos, né? E essa preocupação dos estudos epidemiológicos acompanha a mudança que houve ao redor dos anos 60, 70, de um determinado tipo de preocupação. Essa é a época hippie, com certos grupos que nem produziam e nem consumiam como deveriam. E esses grupos, até já se comentou que o sonho acabou e que agora a gente vive uma época especialmente conservadora. Há um neoconservadorismo que apregoa que a gente tem que tomar cuidado para se manter dentro dos jogos políticos, econômicos que atualmente são dominantes, né? Então, de uma certa maneira, se você quiser, talvez ainda grosseiramente estabelecer uma época, seria ao redor dos anos 80, que começa a haver uma cada vez maior preocupação com o risco e a prevenção, que às vezes chega a uma hiperprevenção dos riscos, né? Uhum. E com essa valorização, essa hiperprevenção, a hipervalorização, as pessoas estão confundindo talvez um pouco vida saudável ou o estilo de vida mais saudável com uma certa obsessão que pode se levar a isso, inclusive a questões de automedicação, distúrbios psíquicos ou alimentares, a própria hipocondria, enfim, esse excesso de cuidados, né? Voltando a dizer todo cuidado é pouco e tal, as pessoas estão sendo talvez direcionadas e não estão conseguindo diferenciar ser saudável e todo esse cuidado, talvez? Eu acho que as pessoas elas acabam se confundindo diante das questões que são apresentadas para elas por esse contexto socioeconômico, cultural, político, econômico. Eu acho que as pessoas são obrigadas, de certa maneira, a tomar cuidados em relação a uma ideia de vida
que é produzido por disciplinas científicas e acadêmicas, especialmente a economia, a demografia, a epidemiologia, a estatística e a biologia, que estuda a vida como algo separado, em que você vai ter medidas objetivas que definem o que é uma vida especialmente saudável através de dados, enfim, laboratoriais, médicos. E aí a experiência singular, pessoal do que é vida, ela fica completamente, eu diria, achatada por essa vida que é produzida pelos saberes médicos. E nós ficamos, de certa maneira, vamos dizer assim, acuados diante dessa ideia de vida que às vezes a gente não consegue acompanhar, porque é uma vida que dá muito trabalho para ser vivida, especialmente em termos de cuidados, né? Uhum. Não sei se eu te respondi exatamente. Sim, em resumo, isso é um padrão de vida, esse padrão saudável, é um padrão meio que estabelecido para que você alcance ele. Não são todas as pessoas que conseguem, mas aqueles que não conseguem, o sistema também fornece um medicamento para pelo menos contrabalancear. Eu acho que as pessoas sofrem de um mal-estar nessa civilização, e todos esses sintomas que você descreve, que você falou, eles de certa maneira são manifestações desse estado de vida que a gente é obrigado a levar, acelerado, apressado, atarefado. A gente vive numa certa ideia de presente inchado. A gente tem que dar conta de uma quantidade enorme de tarefas e, em algum momento, não vai dar conta e vai ter que tomar algum tranquilizante. Inclusive, eu descobri que existe um conjunto de rock tranquilizador, se eu não me engano, em São Paulo, que é um trio, e que, curiosamente, o nome do grupo é Rivotrio, que eu acho que é sintomático um pouco dessa época, sem querer fazer nenhum tipo de propaganda. Tá certo. Professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde pública com o professor Luiz Davi Castiel, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Até já.